Olá, meu nome é Germano Selim e eu nunca usei tanguinha na vida. Certo homem uma vez disse que nós somos o resultado das pessoas que amamos, dos livros que lemos e das viagens que fazemos. Talvez não necessariamente nessa ordem. Mas o que importa aqui é que para o filme de hoje que nós vamos falar sobre Pinóquio, com certeza o seu criador, o Walt Disney, ele leu C.S. Lewis. E se não leu, ambos leram e tiveram inspirações de uma narrativa em comum, que é a narrativa cristã. E por que eu falo isso? Bom, para você entender a história do Pinóquio, antes de eu entrar ali na cosmovisão do filme, e daquilo que o filme está retratando, eu preciso falar sobre a obra de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E mais precisamente no seu livro 4, capítulo 1, que ele vai discorrer sobre criar e gerar. E o que eu preciso que você entenda de uma forma bem simplória, bem resumida aqui, é sobre a diferença entre criar e gerar. Ora, vemos que o uso dessas palavras, elas já denotam um certo tipo de entendimento. Quando você diz que gerou algo, é porque você gerou algo da sua mesma espécie. Por exemplo, os humanos, eles só podem gerar bebês, que são seres humanos. Os castores só podem gerar castores. Os cachorros só podem gerar outros cachorros. Eles geram outros cachorros. E assim por diante com qualquer coisa na natureza. E normalmente quando falamos em gerar, qualquer coisa na natureza que está gerando algo, ela está gerando algo igual a si mesma. E essa é a diferença, porque quando nós falamos em criar, nós estamos criando algo que pode ser semelhante àquela pessoa que está criando, mas ela não é igual. Ou seja, o humano, o homem, ele pode criar o rádio, ele cria a cama, ele cria a casa, e ele pode criar também uma estátua, em pedra esculpida que é semelhante a ele, ou seja, a imagem dele. Mas aquela pedra esculpida não é ele, não é igual a ele, não tem vida. Ela simplesmente é um reflexo, um espelho ou alguma imagem semelhante àquela pessoa que o criou. E eu acho que você já está entendendo onde eu quero chegar com isso. Nós temos Jesus, Filho de Deus, como geração divina, como algo gerado por Deus. Jesus não foi criado por Deus, ele foi gerado por Deus. Jesus não é criatura, mas sim, ele é o próprio Deus. Deus gera Jesus e Jesus é o Filho de Deus. E enquanto a Bíblia vai nos dizer em Gênesis que nós fomos criados e nós fomos criados imagens e semelhança de Deus. Ou seja, no momento então que nós fomos criados, sem querer entrar muito em teologia aqui, o que nós entendemos é que nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas aí que está toda a questão. Nós podemos nos tornar filhos de Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Por meio do Cristo, nós podemos tornar filhos de Deus. Quando nós participamos ali da vida de Cristo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O que está sendo desenhado aqui? Nós temos Jesus gerado por Deus antes da fundação do mundo e nós, criaturas de Deus, feitas imagens e semelhantes. Da mesma forma que uma escultura, um espelho e uma estátua. E a partir disso nós podemos, através da vinda de Jesus Cristo, através da morte, da ressurreição dele e a vida que ele nos deu, nós podemos coparticipar da vida de Cristo, fazendo assim uma transformação para se tornar um filho de Deus. Então, o que nós temos aqui é duas coisas. Nós temos a vida, que é um reflexo da vida divina, que é o bios, que é a vida natural, e nós temos o zoé, que é a vida espiritual. Eu estou botando esses termos para ficar mais claro. Então, a partir do momento em que você deixa de ter o bios para ter o zoé, essa criatura, ela passa por uma transformação radical completa
em que ela deixa de ser uma escultura, ela deixa de ser uma pedra esculpida para se tornar um ser humano, vamos pôr assim no exemplo, completo, com vida, com fala, igual a você, igual a mim. E é da mesma forma, essa é a ideia do cristianismo, é disso que o cristianismo se ocupa, em pegar esses seres humanos que são apenas espelhos e reflexos do ser divino, fazer dele uma transformação completa através de Cristo, coparticipando da vida de Cristo, que é o Filho de Deus, gerado por Deus, até se tornar também Filho de Deus, ou seja, largando o bios e se tornando Zoé. E aí que vem o filme Pinóquio. Toda essa introdução para a gente entrar no filme Pinóquio. O que a gente tem no filme Pinóquio? Você que não assistiu o filme Pinóquio, nós temos Gepeto, um humano, em que ele cria, não gera, ele cria o Pinóquio, que é um boneco em madeira. E como ele só pode criar algo que é reflexo dele, mas não consegue gerar ali algo que é igual a ele, mas sim semelhante a ele, ele então cria o Pinóquio, que é um boneco em madeira. Só que o desejo do Gepeto é que esse Pinóquio se tornasse um menino de verdade. Ou seja, nós podemos então, no nosso exemplo, pensar no Pinóquio como Zoé, ali, e o Pinóquio como Bios. Algo que reflete e é semelhante à vida daquele que o criou, mas não gerou. E o Pinóquio, ele vai durante todo o filme ter ali toda a sua jornada para conseguir se tornar um menino de verdade, ou seja, aparece uma fada para ele, e essa fada ali como representação de algo divino, ela diz para ele que ele só vai se tornar um menino quando ele for valente, sincero e generoso. E dá para ele uma consciência, que é o grilo falante. E ele tem que decidir e moldar o seu caráter entre as escolhas boas e as escolhas ruins. E a partir disso, daquela jornada, ele vai ou não ser digno e ser transformado, passar por uma transformação completa para se tornar um menino de verdade. E no final do filme você conhece, o Pinóquio se torna um menino de verdade e ele se torna algo igual ao Gepeto, não mais semelhante, mas porque ele passou por toda uma transformação de caráter para até chegar lá. E com isso eu não quero dizer que você conquista o direito de se tornar filho de Deus só através das suas ações. Na verdade, você tem que pensar de uma seguinte forma, é como um espelho. O espelho ele vai refletir melhor e conhecer melhor a imagem daquele que o reflete, o quão mais limpo ele estiver. Então, se ele estiver sujo, ele só vai conseguir refletir parcela daquele ser que ele está refletindo. Quanto mais limpo o espelho for, mais ele consegue refletir melhor e com mais fidelidade aquela imagem que ele está servindo de reflexo. E é a mesma coisa de Deus. Deus é um ser pessoal. E para você chegar a conhecer uma pessoa, dentro de uma relação você tem que ter duas iniciativas. Tanto de você, tanto da pessoa que você quer conhecer. E Deus já deu o primeiro passo. Ele já se abriu e quer conhecer. Mas para isso você precisa estar limpo. Para isso você precisa até ser dia perfeito, até ser estatura perfeita. E esse é o cristianismo, uma constante busca pela perfeição, uma constante busca pela morte da velha natureza até você conseguir a glória eterna. Então depende sim de você, não é algo que você conquista por suas ações, é algo que é feito de graça, mas você tem que estar disposto a sempre estar melhorando a cada dia mais, até ser perfeito, até se deixar de ser criatura e passar pela transformação completa para se tornar algo gerado por Deus, até se tornar filho de Deus. E essa é a narrativa do filme, Pinóquio. Ele passa por várias tentações, essa é a palavra que eles usam no filme, passa por várias tentações e o papel dele é resistir a essas tentações
para que ele se torne um menino de verdade. Ele não pode mentir, ele tem que ser valente e ele tem que ser generoso. Essas são as 3 qualidades para ele se tornar um menino de verdade. E no decorrer, ele passa por várias coisas, ele perde a consciência dele em vários momentos, porque a consciência não deixou ele, mas porque ele se meteu em algumas confusões e pensou e teve decisões rápidas em que não envolveu ou não escutou a consciência, que permitiu com que ele chegasse a um lugar e fosse preso fora ali o alcance da consciência. A consciência tenta buscar ele, mas ele constantemente vai para lugares em que a consciência não consegue entrar e não consegue alcançá-lo. Então, toda essa jornada até ele se tornar esse menino de verdade, e ele, através disso, através do ser divino novamente, a fada, ele consegue se tornar um menino de verdade. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de ter uma visão nova a respeito do filme Pinóquio, um filme tão antigo. E eu realmente não sei se o Walt Disney leu C.S. Lewis ou simplesmente leram a Bíblia, mas o que acontece é que dá realmente para aplicar a ideia aí do cristianismo puro e simples nesse filme Pinóquio, e é essa visão que eu quero que você tenha. Mais uma visão que eu quero que você tenha desse filme, a partir dessa visão cristã ali, do que está acontecendo, de que você é um próprio Pinóquio da vida real, que está lutando para se tornar o ser co-participante da glória de Cristo. Então segue firme aí, meu querido, minha querida, e vamos para cima que a eternidade nos espera.